Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Lucas, capítulo 4, verso 16, nos diz assim: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, nós te louvamos por teu grande, precioso, maravilhoso amor, que na altura da cruz se ofereceu, se entregou para nos trazer poderosa salvação. Necessitamos nessa hora ouvir a tua voz, para te conhecer, para te amar e para te obedecer. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. O poder da palavra de Deus. Meus irmãos, se há algo que Deus, que o Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo de Deus estão comprometidos, a Trindade Santa está comprometida com a palavra divina, com a palavra de Deus. É interessante que o Senhor Jesus Cristo, ele, no início do seu ministério, e está narrado aqui no Evangelho escrito por Lucas, ele inicia seu ministério sob o poder do Espírito Santo. Ele vai para o deserto sob o poder do Espírito Santo. Ele vence a tentação, o conflito, o embate com o inimigo das nossas almas, com Satanás, pelo poder do Espírito Santo, mas através da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus no Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Como sabemos disso? Por meio da revelação da palavra de Deus. Temos acesso, temos conhecimento por meio daquilo que sai da boca de Deus. O Senhor Deus, Ele fala, Ele se comunica, Ele instrui homens e mulheres. Ele usou mais de 40 autores para escrever as Escrituras Sagradas em 2 testamentos, Antigo Testamento, Novo Testamento, em hebraico, em aramaico, em grego, em tantas outras línguas, para chegar aos nossos corações os planos, os propósitos, os desígnios, todo o propósito revelado de Deus ao nosso coração. Podemos dizer que em nosso tempo, em nossa geração, somos um povo privilegiado, porque temos acesso a toda a Escritura Sagrada, algo que estava ainda para ser de forma plenamente ordenada, a Bíblia Sagrada. Nós temos acesso a todas as promessas de Deus, a todos os desígnios de Deus, a toda a verdade de Deus. E o fato é que Jesus, ele adentra um ambiente religioso chamado sinagoga, um ambiente de culto, de adoração a Deus, leitura da palavra de Deus, do Pentateuco que era lido nas sinagogas. Jesus, ele abre o texto
de Isaías, do profeta Isaías, e ele cita Isaías capítulo 61, aonde fala que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim para proclamar as boas novas de Deus. E ele mesmo dizendo e lendo as Escrituras Sagradas, ele de forma enfática e apontando para ele mesmo, porque ele é o Filho de Deus, ele descreveu, afirmando: toda a Escritura se cumpriu. Jesus está no início do seu ministério. Jesus, ele foi batizado. Jesus, ele enfrentou o grande embate com Satanás no deserto. Mas Jesus agora, ele adentra um ambiente de culto e de leitura da palavra para afirmar que a Bíblia se cumpriu através da vida e do seu ministério. Naquele ambiente judaico, Jesus, ele declarou: as Escrituras não apenas falam de Deus, mas elas se cumprem em minha pessoa. Onde a palavra de Deus, ela é honrada, Deus, ele é exaltado. Onde a palavra de Deus, ela é pregada de forma clara, audível e que penetra os corações, vidas são confrontadas. Onde a palavra de Deus é crida, a história de cada alma é verdadeiramente transformada. O que o nosso país, o que nossas famílias, o que nossas cidades precisam não é mais de dinheiro, mas de esperança que vem de Deus, de luz que vem da parte do Senhor, da graça poderosa que vem da boca de Deus, de refúgio seguro e verdadeiro que só pode vir da autoridade da palavra de Deus, meus irmãos. Nessa noite foi citado em Filipenses capítulo 4, verso 13, que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Está desamparado, está aflito, está perturbado, está vivendo tempos de dificuldade, de tribulação. O que é que nós podemos dizer? Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Nos alimentar por meio da palavra de Deus, declarar a palavra de Deus com fé, crendo de todo o coração e se alimentando, se deleitando na alegria prazerosa, sabendo que na palavra de Deus podemos nos lançar, esperar confiadamente. O Senhor Jesus Cristo, ele diz: toda a palavra de Deus se cumpriu em minha vida. O Natal é o ressurgimento, é o nascimento, é a abertura de esperança e de vida no mundo dos homens por meio da palavra viva de Deus. Você pode certamente nessa noite concordar que não há esperança à luz dos olhos humanos. O homem falha, o homem fala, o homem não cumpre. As promessas dos homens, das mulheres são limitadas, são frágeis. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, outrora já afirmou: passam os céus, passam a terra, passam as gerações, passam as estações da nossa vida, mas somente há uma coisa que permanece para sempre: a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, e a palavra de Deus, ela tem um lugar de centralidade na vida do Senhor Jesus Cristo e também na vida de cada seguidor
do Senhor Jesus Cristo. Se você é um cristão, um seguidor, um crente alcançado pela graça bendita do Senhor Jesus Cristo, você é alguém que certamente ama a palavra de Deus. E daí nós podemos discernir, ou seja, conhecer alguém que ama a Deus e alguém que não ama a Deus. Como um cristão pode confessar fé em Jesus e não obedecer a sua palavra? Está alguma coisa faltando na vida desse cristão, né? Desse crente. Aquele que crê em Jesus, aquele que ama a Jesus, aquele que obedece a Deus de todo o coração, é alguém que é atraído, governado, dirigido, guiado, aconselhado pela palavra de Deus. Por isso, a palavra de Deus, ela é central na vida de todo seguidor, de todo crente, de todo cristão. A palavra de Deus deve ser o lugar central em nossas vidas, em nossos corações, em nossas motivações, em nossos desejos mais intensos e profundos. Glorificar a Deus, falar de Deus por meio da nossa profissão, por meio das nossas atividades, por meio das nossas funções, do que nós fazemos e do que Deus tem feito em nossas vidas. A palavra de Deus deve ser o motivo das nossas vidas, lugar central em nosso coração, em nossa mente. E é isso que em Colossenses capítulo 3, verso 16, afirma a palavra de Deus: habite ricamente em vós, em vossos corações, a palavra de Cristo. Daí nós percebemos que alguns cristãos que vivem distantes, aquém, longe da percepção e da vontade de Deus para as suas vidas, porque lhes falta amor, prazer, deleite pela palavra de Deus. Quem ama a Deus e ama a sua palavra, vive com fé, com um coração cheio de esperança, por mais que os dias sejam difíceis. O cristão que ama a Deus e que ama a sua palavra tem a esperança renovando a sua mente e o seu coração todos os dias da sua vida. Por isso, o texto nos mostra que as Escrituras Sagradas, ela ocupa o lugar central no culto. É interessante que o culto judaico, ele era estruturado em torno da palavra pública de Deus. E Jesus, ele começou o seu ministério de forma estratégica, pregando a palavra de Deus. Algumas pessoas que leem a Bíblia e interpretam a Bíblia de forma errada. Algumas pessoas, algumas igrejas, alguns líderes, alguns pastores, algumas pessoas leem a Bíblia e interpretam de forma errada. A Bíblia diz que Jesus veio ao nosso mundo falar do amor, da graça, das boas novas de Deus, trazer os planos de Deus ao coração de cada homem, sinalizar o reino de Deus através de prodígios, milagres. Mas o lugar primeiro na vida e no ministério de Jesus não era a cura, não era os milagres, mas era a proclamação do Evangelho do reino de Deus, aonde a cura e milagres, manifestações de milagres, sem o poder da palavra penetrante, transformadora de Deus, é um evangelho pela metade. Mas aonde o evangelho do reino de Deus é proclamado na pessoa central de Cristo, exaltando a sua pessoa e mostrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, logo deve haver sim sinais, prodígios e maravilhas. A Bíblia nos ensina
que uma igreja pode ter música, programas, estrutura, boa tecnologia, mas sem a palavra de Deus, perde sua identidade. Você já parou para refletir sobre essa verdade? Nós podemos ter um bom aparato musical, bons recursos, tecnologia, boas informações, bons músicos, bons instrumentos, mas aonde não se aponta para Jesus, aonde não se proclama a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, aonde não fala que Jesus é o caminho ao Filho de Deus, é um evangelho pela metade. Um cristão, ele pode ter fé, uma fé emocional, mas sem a palavra ele perde direção. O fato é que todo cristão deve ter uma fé firmada na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, e uma fé direcionada na pessoa de Jesus implica em revelação contínua da palavra de Deus. Para se conhecer a Jesus é necessário experimentar, ler a palavra de Deus diariamente. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, verso 4: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que pode nos alimentar toda manhã, o que pode nos firmar espiritualmente, não é o pão da padaria, não é o cuscuz, não é o inhame, os alimentos diários que nós comemos, que pode nos manter firmes e prontos para vencer os obstáculos da vida. Somente a poderosa palavra de Deus pode tornar um homem tímido em um homem corajoso, em uma mulher frágil em uma mulher corajosa, cheia do poder da graça de Deus. Confiar nas reservas da provisão espiritual que sai da boca de Deus. Muitas vezes são as preocupações das mídias sociais, muitas vezes são as informações que vêm através das bocas dos amigos, informações que circulam ao nosso redor. Mas a Bíblia diz que discernir, conhecer um filho de Deus, de fato saber alguém que ama a Deus, é aquele que tem prazer diariamente na palavra de Deus. A sua mente é renovada, seu espírito é revigorado, os seus pés é firmado na rocha. Essa pessoa vive contente e cheio de esperança, porque a Bíblia diz que é o que sai da boca de Deus, é o que deve alimentar o meu e o seu espírito. Em Romanos capítulo 10, verso 17, a palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. O Senhor Jesus Cristo não está em corpo, aonde nós podemos tocar, visualizar, mas por meio do Consolador, do Espírito Santo, que no Evangelho de João capítulo 14 ao capítulo 16 fala sobre a missão do Espírito Santo, nos lembrar todas as promessas do Senhor Jesus Cristo. Nessa semana que passou, você revisitou pelo menos uma promessa de Deus para a sua vida? Isso constitui em saborear, ter prazer na palavra de Deus. O crente que não tem prazer na palavra de Deus se torna raquítico, se torna levado por qualquer vento de influência, se torna fragilizado diante das lutas diárias da vida. Mas disciplinar o ouvido para ouvir a palavra de Cristo é um dever de cada seguidor,
cada cristão do Senhor Jesus. Por isso, Jesus, como Filho de Deus, Ele valorizava as Escrituras Sagradas. E nós, em nosso tempo, em nossa geração, diante dos embates, dos conflitos, das agonias da vida, dos pesos, das demandas, dos corre-corres, a quem nós recorremos? Qual a fonte verdadeira, espiritual, que nós depositamos nosso deleite, nosso prazer, nossa satisfação, nossa total e plena confiança? Quero te dizer, à luz da palavra de Deus, que não há estrutura emocional, não há maturidade cristã sem o compromisso diário com a palavra de Deus. Só há cristão, seguidor forte, se ele ler a palavra de Deus. Mas se o cristão não lê, não vive, não guarnece seu coração, não renova a sua mente através da palavra de Deus, ele é uma presa fácil para qualquer influência do mundo. E a Bíblia diz em João capítulo 10 que as influências do mundo e os agentes de Satanás não estão para brincadeira. Porque a Bíblia diz que os agentes do mal vêm para matar a fé, roubar a fé e destruir a fé de cada cristão. Em segundo lugar, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é viva, ela é atuante, ela é dinâmica, ela é poderosa, porque ela vem da parte de Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele leu Isaías capítulo 61 e ele declarou a profecia messiânica que apontava para a chegada do Salvador. Ele diz que ele veio para os pobres, para os cativos, para os cegos, para os oprimidos. E isso nós podemos pensar que ele veio libertar, ele veio salvar todos quebrados, necessitados, carentes da graça de Deus. Mas Isaías capítulo 61 apresenta o Messias prometido, apresentando também um tempo de renovo, de restauração sobre todas as coisas. A Bíblia diz em Isaías capítulo 61, como também em Lucas capítulo 4, verso 16, Jesus dizendo que ele veio para inaugurar o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo já está às portas, Jesus Cristo já está retornando, Jesus Cristo está vindo para inaugurar um tempo novo, um tempo de governo, um tempo de governança, de liderança sobre todas as coisas por meio da sua palavra. Por isso que é por demais importante não somente ler as Escrituras Sagradas, mas ler a palavra de Deus, a submeter-se, a entregar-se à plena e total autoridade do Senhor, que há de estabelecer o seu governo sobre toda a criação. Você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem se submetido diariamente à palavra de Deus? Quando um crente se submete à palavra de Deus diariamente, algo acontece na vida desse homem, dessa mulher. Não de forma somente a prosperar tudo que a pessoa diante de Deus se prostra e apresenta suas necessidades, suas carências, mas quando um crente, um homem ou uma mulher diariamente se submete à autoridade da palavra de Deus, algo extraordinário, sobrenatural acontece. O seu caráter é transformado à imagem e semelhança de Jesus. À luz da palavra de Deus, precisamos entender que ninguém irá herdar o reino de Deus somente pedindo bênçãos, mas nós iremos herdar o reino de Deus a nos tornarmos semelhante a Jesus, igual a Jesus,
e isso é possível somente por meio da submissão à palavra de Cristo. Quem obedece à palavra de Jesus se torna imagem e semelhança de Jesus, logo é um candidato para herdar o reino de Deus. E o que significa amar as palavras, obedecer à palavra do Senhor Jesus Cristo? Amar o seu próximo, perdoar o seu próximo, olhar o seu próximo como alvo da graça e da misericórdia de Deus, olhar para si mesmo como também alvo da misericórdia de Deus. Meus irmãos, a Bíblia não é um livro de fantasia, de histórias, não. É o livro que transmite a palavra eterna de Deus através das Escrituras, inspirada pelo Espírito de Deus, verdadeiramente palavra viva de Deus para o nosso espírito, para as nossas vidas. Há muitas pessoas que se alimentam com horóscopo, algumas pessoas que se alimentam com influências positivas, conselhos amigos, algumas pessoas que se alimentam pela manhã, quem sabe até com um devocional cristão. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ser radicais, ao ponto de crer na palavra de Deus e ir à fonte eterna de Deus por meio da sua palavra e nela depositar plena e total confiança. A Bíblia não é um mero registro de coisas passadas, mas a plena revelação do presente e do que está para acontecer. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Logo, se toda a Escritura ela é inspirada por Deus, o que nós precisamos fazer? Ler a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, guardar a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, desenvolver uma leitura aplicada por meio do Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Quando o inimigo diz que você não vai vencer, quando as pessoas dizem que você não vai prosseguir, a palavra de Deus nos dá plena garantia e absoluta, total, que aquele que confia em Deus não é engessado pelo medo, mas é guiado pela voz poderosa do Deus Todo-Poderoso. As promessas de Deus em Cristo, diz em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, da parte de Deus temos o sim. Então, precisamos nessa noite decidir crer na palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, começar a observar em nós mudanças de vida, porque não é somente ler por ler a palavra de Deus, mas a observar em nós transformações presentes, contínuas, permanentes. Deus ele está mudando a história de homens e de mulheres e a história do mundo através do Senhor Jesus Cristo e por meio da palavra viva de Deus. Você sabe quem é a palavra viva de Deus? O próprio Jesus, o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, exige fé, obediência e também resposta pessoal. Jamais podemos nos chegar diante da Bíblia e tratá-la com indiferença, com descaso, com preguiça, com leviandade. A palavra de Deus tem poder para transformar todo coração mais dilacerado, aflito que seja.
Jesus, ele se assentou, diz Lucas capítulo 20 ao verso 21, para ler as escrituras sagradas. Ele lê a narrativa de Isaías capítulo 61 e de forma plena, audível, ele disse: hoje a palavra de Deus se cumpriu em minha vida. Precisamos entender que crer em Jesus é decidir nos transformar no ideal e na vontade de Deus por meio da pessoa de Jesus. Por isso, o maior perigo não é somente ignorar a palavra, mas a ouvi-la e não obedecê-la. Revelação sem resposta gera endurecimento. Talvez nessa noite você possa dizer: eu já li a palavra de Deus, não tenho lido com frequência, de vez em quando eu leio a palavra de Deus, eu sei que a palavra, as escrituras sagradas, a Bíblia é a palavra de Deus, mas não tenho colocado total e plena confiança nela. Saiba que nessa noite nós precisamos nos voltar à palavra de Deus com plena e total obediência. Não basta somente crer, é necessário obedecer. Em Tiago capítulo 1 verso 22 diz: sede praticantes da palavra e não somente meros ouvintes. Em Mateus capítulo 24, 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E em Lucas 8 verso 11 e 15 diz: a palavra produz fruto em solo bom. Então, o seu coração tem sido um coração receptivo à palavra de Deus? O seu coração tem sido um solo a receber com graça a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é aplicada por meio do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é usada por meio do Espírito Santo para gerar vida no coração de um homem e de uma mulher. Nessa noite, te desafio a colocar a Bíblia, a palavra de Deus, no centro das suas decisões, no centro da sua vida, no centro da sua família, no centro das suas relações, no centro do seu casamento. Invocar ao Deus eterno, invocar a palavra de Deus no primeiro dia da manhã, durante a viração do dia, durante o final desse ano e no ano que se inicia, viver sobre a garantia e a autoridade da palavra de Deus. Algumas coisas aconteceram e você viu que aconteceram em sua vida e que você tem experimentado durante esse ano de 2026, mas no ano de 2026, 2025 que está se acabando, 2026 que se inicia, muitas coisas irão acontecer se nós decidirmos a obedecer a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Vamos viver o desafio de no ano de 2026 ler mais a palavra, meditar mais na palavra, guardar mais a palavra de Deus, recitar mais a palavra de Deus, viver o desafio de vir aqui à frente e trazer de cor a palavra de Deus, recitar a palavra de Deus nas redes sociais, aos amigos que você tem, quem sabe escrever a palavra de Deus em porções, entregar a algumas pessoas, pedir ao pastor que entregue também folhetos. Vamos espalhar a palavra de Deus para toda a vizinhança aqui de Riacho das Almas, para que todos creiam e tenham um encontro com Deus por meio da palavra do Senhor Jesus Cristo.